Vamos começar a incrível palestra, então. Eu chamo aqui para o palco a nossa convidada da hora, Silvana Bahia, comunicadora social, mestre em cultura e territorialidades pela UF e também co-diretora executiva do OLAB. Ela é cofundadora do Preta Lab, atua pela inclusão de mulheres negras e indígenas na tecnologia. É pesquisadora em arte e inteligência artificial e também colunista da Fast Company Brasil. Reconhecida internacionalmente por sua atuação em inovação e diversidade, integra conselhos como o do Museu do Amanhã e o do Internet Lab. A sua trajetória une tecnologia, justiça social e, claro, a equidade racial. Seja bem-vinda, venha. Prefere ficar aqui ou sentar, fica à vontade. Então tá. Obrigada. Oi, gente, boa noite. Estou até um pouco emocionada aqui de falar para uma plateia tão bonita e qualificada. Bom, eu tenho uma apresentação. Já está aqui. Bom, boa noite mais uma vez. Eu fiquei muito honrada em receber esse convite, participar de um encontro tão importante. E fiquei muito provocada, desde o primeiro momento, com o título desse painel, que era Tecendo o Futuro, Cultura, Diversidade e Transformação Digital. Eu fui lá e botei um Szinho, um S assim em caixa alta, primeiro porque eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa ideia de futuro, né? O futuro, ele não é um futuro só. É importante, na minha visão, olhar o futuro plural, né? Uma ideia de futuros. Porque o que é futuro para mim, não necessariamente é futuro para vocês, né? E eu acho que essa ideia de trazer um Szinho depois do O ali, traz mais amplitude e uma ideia de que, de fato, os futuros não são iguais para todo mundo, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado e que tem me provocado bastante. Bom, aí tem uma outra palavra, que é um verbo, né, dentro do título da palestra, que é tecer. E eu fiquei muito provocada por esse verbo também, pensando, tecer é um verbo do futuro, né? A gente está falando aqui de imaginação, de diversidade, de cultura digital. E tecer é uma coisa que parece mais, digamos, analógica, né? Eu trouxe essa imagem de uma rede, porque a rede você não vê aonde ela começa, aonde ela termina. Então, para mim, tecer é meio isso, assim, né? Eu fiquei pirando o que eu ia trazer para representar esse verbo tecer. E eu achei que a rede daria conta, imageticamente, de trazer um pouco o que eu estava pensando. E aí eu começo querendo fazer uma provocação aqui, né? E pode ser bom, se vocês quiserem me responder no final, o que vocês estão tecendo quando a gente fala de futuro. Então, queria começar com essa perguntinha aí, e aí vocês guardem ela para a gente falar no final. Bom, eu já fui apresentada formalmente, mas eu queria me reapresentar de um outro lugar, né? Eu sou carioca, eu tenho esse sobrenome Bahia, as pessoas em geral acham que eu sou baiana. Eu acho lindo isso, porque eu acho que se eu não tivesse nascido no Rio, eu adoraria ter nascido na Bahia. Mas Bahia é meu sobrenome. E eu nasci no Rio de Janeiro, eu fui criada no centro do Rio de Janeiro, na Lapa. Eu sou muito, muito ligada ao meu bairro, até hoje eu vivo por ali, por perto. Eu sou filha de um músico e de uma costureira. Eu tenho um irmão mais novo. E eu acho que nos últimos anos, dois rótulos, ou duas palavras, têm me definido melhor, né? A primeira é de ser uma ativista dos sonhos. Acho que agora está na moda falar um pouco mais dessa ideia de sonhar, né? Porque a gente está vivendo tempos tão apocalípticos que a gente está precisando de utopia, né? Para seguir fazendo e acreditando nas coisas que a gente faz. E eu há muitos anos me intitulo como uma ativista dos sonhos, porque eu acho que é a nossa capacidade de sonhar que faz com que a gente transforme as realidades que a gente precisa transformar. E pessoa curiosa, porque eu acho também que é a curiosidade que leva a gente a lugares que a gente nem pode imaginar ainda, né? Então, assim, manter a curiosidade... Eu estou na véspera dos meus 40 anos, meu aniversário é daqui a 15 dias. E eu estou super repensando um monte de coisa na vida, sabe? Sei lá, a crise dos 40, as pessoas falam do retorno de Saturno com 29, mas eu estou pensando o que retorna com os 40, porque eu também me sinto retornando todo o tempo,
né? Mas essa ideia de curiosidade, ela para mim, ela é assim fundamental, assim como aquela habilidade de aprender a aprender, né? Que acho que vocês educadores têm cada vez mais falado sobre isso. Então, me reapresentando, meu nome é Silvana Bahia, eu adoro que me chamem de Sil, eu até prefiro, porque quando fala Silvana é sempre algo mais tenso. E eu sou uma ativista dos sonhos e uma pessoa curiosa. E uma experimentadora também. Comecei fazendo uma apresentação, né, já que o meu tema era tão amplo, falar sobre cultura digital, diversidade, educação e transformação. E aí eu fiquei me perguntando, né, a gente tem preparado os nossos estudantes para um mundo que a gente está construindo ou para esse mundo que a gente já herdou, que já vem totalmente zoado? E esse é um desafio, né? Essa é uma pergunta que eu acho que não tem uma resposta pronta. Mas é, mais uma vez, uma ideia de... Eu gosto mais de pensar que a gente planta, que a gente bota semente, do que a gente quebra galho, né? Então, essa pergunta, né? Será que a gente está preparando os nossos estudantes para o mundo que a gente quer ou apenas para esse mundo que a gente está herdando, que a gente já herdou, né? E que é tão desigual e tão maravilhoso também, e, enfim, é tão complexo. Aí eu já queria entrar aqui um pouco mais no meu tema, que talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, né? Que tecnologia não é neutra. Mas o que isso significa na prática? Quando a gente entra, sei lá, num site, quando a gente usa um aplicativo, sei lá, não queria falar nome de empresas, mas esses que a gente usa bastante, os ícones que estão ali organizados de alguma forma, a gente pensa, isso daqui, o iniciar está aqui na direita, mas, por exemplo, poderia estar na esquerda abaixo. Né? Dizer que tecnologia não é neutra é dizer que tudo isso que a gente vê numa tela, né, eu estou falando de software em especial, mas poderia estar falando de hardware também, aquilo ali é fruto de uma escolha humana. Né? Não existe neutralidade, aquilo não é assim porque é assim. Né? Alguém definiu que teria aquela cor, aquele ícone, que aquele ícone ia estar ali embaixo. E dizer que tecnologia não é neutra também significa dizer que se eu crio uma tecnologia, eu, uma mulher sudestina, negra, nascida no Rio de Janeiro, e uma outra mulher negra do Acre cria uma mesma tecnologia, ela não vai ser igual. Porque a gente tem bagagens, formas de experimentar a vida que são diferentes. E isso vai impactar na tecnologia. Então eu penso sempre que falar de tecnologia pode ser a inteligência artificial mais high-tech, né? Ela é fruto de escolha humana. Isso daí a gente tem que lembrar o tempo todo. Óbvio que a gente não usa o nosso celular, por exemplo, que em geral é retangular, e pensa, nossa, o celular não é neutro, o celular podia ter um formato de triângulo. Porque as tecnologias, do jeito que elas foram feitas, não foram muito feitas para a gente ficar questionando isso. Mas, de fato, dizer que tecnologia não é neutra é dizer que o celular poderia ser redondo. Né? Que ele poderia ser... Antigamente tinha muito essa moda do StarTAC. Né? Eu sou dessa época. Agora está voltando. E, de repente, virou uma coisa assim, um retângulozão, o celular, né? Eu acho que o celular é um bom exemplo para ver como que as escolhas humanas vão interferindo. E aí elas interferem na forma que a gente usa, mas também do jeito que a gente gosta das coisas. Né? Então, tecnologia não é algo que nasce no vácuo, não. É algo que vem a partir de escolha humana, que é seduzida, né, pela mídia, pelo poder econômico, e tem muita bagagem política dentro das tecnologias, por mais inofensivas que elas pareçam. Bom, tecnologia é um campo de disputa, né, gente? Dizer o que é tecnologia, né? Quem faz a tecnologia. A gente está muito num lugar de consumidor de tecnologia, mas eu acho que a gente tem que sempre se perguntar quem é que escreve os códigos? Né? Quem é que faz? Quem escolheu que isso daqui fosse retangular e não oval? E isso tem muito a ver com quem pode imaginar o futuro. Também, né? Porque isso também não é uma coisa que está dada. O futuro está sendo disputado o tempo todo. E a gente está vivendo isso aqui. Quando a gente olha para a educação, a gente está o tempo todo, professor em sala de aula, agora não mais porque o celular está proibido, mas o tempo todo disputando a atenção. Porque eu acho que uma das coisas mais caras que existem no mundo hoje é a atenção. Todas essas plataformas, elas disputam a nossa atenção, né? Todo o tempo. Você bota uma música para tocar e aí... tocou a música que você queria e, de repente, o aplicativo te traz outra música, né? O algoritmo te traz outra música. Por quê? Porque ele não quer que você saia da plataforma. Ele quer que você continue ali. Né? E eu acho que essa também é uma pergunta que a gente tem que ter na mente. Quem é que escreve os códigos? Quem é que faz essas tecnologias? Porque
Essas tecnologias, a maioria delas que a gente usa, elas não foram inventadas por nós. Elas não foram criadas nem no sul global, né? Elas foram criadas, a sua maioria, no hemisfério norte, e elas foram criadas também por um tipo padrão de pessoa, né? E aí eu estou falando de homens ricos, brancos, né, que performam uma heteronormatividade. E o que isso tem de impacto quando essa tecnologia é consumida de uma forma plural? Tem muitos impactos, né? A gente vê aí racismo algorítmico, enfim, tem várias coisas que eu acho que também a gente precisa trazer para essa discussão de tecnologia, que muitas vezes parece estar apartada, que a tecnologia é uma coisa técnica que não tem nada a ver com justiça social. Mas a gente hoje já consegue perceber que tem sim, tem tudo a ver com justiça social. E aí eu queria trazer 2 exemplos aqui de tecnologias que são incríveis, mas que têm efeitos nem sempre tão positivos, né? A primeira é essa, que é essa ideia de reconhecimento facial, que cada vez mais é usado, né? A gente nem sabe para onde vão esses dados. Você chega num edifício, você tem que botar o seu rostinho lá, tira uma foto, você não sabe para onde vai aquilo, o que eles estão fazendo com aquilo. Isso está acontecendo direto. Só que tem uma coisa que é o uso dessas tecnologias pelas forças de segurança, que dentro de uma sociedade que tem o machismo e o racismo como estruturantes da sociedade, acabam gerando ainda mais desigualdade. Por exemplo, esse é um dado da Rede Observatório de Segurança, não é um dado muito recente, mas eu acho que é um dado significativo e que faz sentido falar dele até hoje. Mais de 90% das pessoas presas por reconhecimento facial, que é aquela coisa que diz assim, esse daqui é um potencial criminoso, eram pessoas negras. Né? Num país onde o racismo é estrutural, isso daqui vai se repetir o tempo todo. Porque o que alimenta as inteligências artificiais? Os dados. Né? Toda a inteligência artificial, ChatGPT, sei lá, o seu e-mail, tudo isso é alimentado por dados. E dados também carregam cultura, gente. Os dados eles não estão ali isentões, né, neutros. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, a gente seleciona qual pergunta a gente quer fazer, porque a gente quer chegar em determinadas respostas. Isso é, de alguma forma, não é enviesar a pesquisa, mas isso é não ter neutralidade. Né? E acho que é importante entender que a não neutralidade para a gente ter consciência dela. Porque quando a gente tem consciência dela, a gente consegue fazer outras perguntas e entender também o que esses famigerados algoritmos estão entregando para a gente. Então, esse é um uso de tecnologia que eu quis trazer aqui, que para mim ele é alarmante, é um dos mais danosos, pensando em termos de sociedade, principalmente um país como o nosso, que tem mais de 50% de pessoas negras. Né? E a gente está discutindo muito pouco isso. Né? E acho que essa é uma discussão que precisa ser ampliada. Por outro lado, tem esse projeto, que quando eu conheci, eu achei esse projeto muito incrível, que é um projeto da USP, de um centro de pesquisa da USP, C4, se eu não me engano, C4 e 4, que construíram uma inteligência artificial para não deixar morrer, um dos objetivos, não deixar morrer as línguas indígenas no Brasil. A gente sabe que a cultura indígena ela é muito baseada na oralidade, né? E vai se passando de geração em geração. Só que isso tudo também é o tempo todo atravessado pelas novas tecnologias digitais, porque as pessoas também querem consumir, querem entrar na internet, querem usar o ChatGPT, o que é super legítimo. Só que aí você pega o uso de uma inteligência artificial generativa para um bem comum, né, que é essa ideia de como que a gente fortalece, preserva, e mais do que isso, a gente consegue passar isso para outras gerações. Eu acho que esse é um dos usos assim, mais incríveis do que eu vi aplicado hoje no Brasil em relação à inteligência artificial. Então, deem uma olhada depois nesse projeto, C4AI, que é o nome desse grupo na USP, que está fazendo esse trabalho que eu acho que é super relevante. E eu acho que a gente precisa de referências de trabalhos interessantes assim, para seguir sonhando e acreditando. E aí entrar um pouco nessa ideia de diversidade. Né? Eu trabalho com diversidade, acho que já deve ter uns 15 anos. Faço várias coisas nessa área. Desde consultoria, construção de política de diversidade. Mas o que me atraiu mesmo para esse universo foi pensar a diversidade no campo da tecnologia. Né? E eu gosto muito dessa frase, que é de pensar que diversidade não é um acréscimo, não é uma ajuda, não é eu sendo boazinha, né? Não é nada disso. A diversidade ela é a infraestrutura do futuro. Porque, assim, se a gente não pensar em ter pessoas diferentes, com experiências diferentes, saberes diferentes, para pensar esse futuro, a gente está fadado àquele perigo da história única que a Chimamanda fala. Não sei se vocês já viram esse TED, se não viram, acho que vale a pena ver, que é bem interessante.
E diversidade está muito ligada à ideia de inteligência coletiva, que é algo que eu acho que cada vez mais a gente precisa investir, né? E diversidade tem a ver com pessoas de repertórios diferentes, pessoas de territórios diferentes, de cor diferente, de gênero diferente, pensando sobre os mesmos problemas. Bom, aqui eu trago alguns dados para trazer um contexto sobre o meu pensamento de algo que eu quero mostrar na sequência. Bom, o Brasil tem mais de 50% de população negra, né? Quando a gente olha para o número de mulheres negras, somos mais de 28%. Então, a gente está falando de mais de 60 milhões de pessoas. Quando a gente vai olhar para quem está nos cursos hoje de ciência da computação no Brasil, apenas 18% são mulheres. 25% das pessoas que trabalham na área de tecnologia são mulheres. Isso daí eu estou aplicando só a lente de gênero. Quando eu trago essa ideia de interseccionalidade, de gênero e raça, aí esse número cai muito, né? Porque apenas 3% são mulheres negras matriculadas no curso de computação e 11% trabalhando em empresas de tecnologia no Brasil. Aí a gente pode se perguntar, mas por que a gente nem cogita, muitas vezes, essa área como uma possibilidade para a gente? Eu, pelo menos, eu sou jornalista. Assim, eu me formei em jornalismo. Eu acho que eu não sou jornalista hoje, mas estou lá, tenho o meu diploma. Mas se eu tivesse pensado que eu poderia ser uma mulher em tecnologia, talvez eu teria ido para a área de tecnologia. Mas eu acho que o que falta, né, para a gente estar mais nesses cursos? Acho que faltam muitas coisas, mas tem uma coisa que eu acho que é fundamental, é se ver dentro desses espaços. Quando a gente não vê ninguém parecido com a gente num lugar, a gente nunca acha que aquele lugar é para a gente, né? Então, isso foi algo que começou a fomentar um pouco do meu pensamento. Esse era um ano mais ou menos ali de 2016. Eu comecei a trabalhar numa organização que eu sou diretora hoje em 2015, no final de 2015. Essa organização se chama OLAB. É uma organização que completou 11 anos esse ano. E o OLAB, ele nasceu já com essa pegada de pensar diversidade, tecnologia, e como o Brasil é um país muito inovador, mas que nem sempre a gente dá esse título para a gente, de inovador, né? A gente sempre se coloca com um lugar, o jeitinho brasileiro, e a gente não chama isso necessariamente de inovação. O OLAB nasce para disputar essa ideia, dizer assim, não, o Brasil é um país super inovador, sim. Por que a gente não está ali nas bibliografias da inovação? Então, tem uma disputa aí também de semântica mesmo, né? Do que é a inovação. Mas, em 2016, já há um ano trabalhando no OLAB, me veio muito forte essa pergunta. Cadê as mulheres negras na tecnologia? Por que eu não estou vendo as mulheres negras na tecnologia? Eu já estava interessada... Obrigada. Eu já estava muito interessada nesse universo de tecnologia, porque era aquele boom ali, né, que rolou em 2013, eu vinha da comunicação, então eu estava querendo saber o que tem para além do que eu estou vendo na tela, o que são os códigos. Eu queria aprender a codar, né, como a gente chama. Só que eu nunca tive essa oportunidade, ninguém nunca tinha me ensinado, eu também não achava que eu podia. Em 2015, quando eu entro no OLAB, eu descubro um universo, eu falo, caramba, então eu posso aprender mesmo aqui com... Eu já estava com o quê? Sei lá, 20 e muitos anos... E entrei no OLAB procurando as mulheres negras na tecnologia. Via muito forte o movimento de gênero, né, na tecnologia, mulheres na tecnologia, só que eu quis trazer mais uma camada, que era essa questão de raça. No início, algumas pessoas me criticaram. Falaram, Sil, esse projeto não vai dar certo, porque você está querendo fazer o recorte do recorte. Ser uma mulher em tecnologia já é um desafio. Você ainda quer falar de mulheres negras em tecnologia? Outras pessoas falaram, você está querendo dividir o movimento. E, assim, não tinha nada a ver. Eu só queria trazer as mulheres que parecem comigo para esse campo, né? Inclusive olhando para as nossas diferenças, porque eu acho que a gente caminha junto quando a gente olha para as nossas diferenças. Olhar para as diferenças não significa que a gente vai andar apartado. Só um minutinho. E essa pergunta ficou pairando na minha cabeça. E as mulheres negras em tecnologia? As mulheres negras em tecnologia? Fui atrás de dados. Falei, cadê a contribuição das mulheres negras? Fiquei buscando, não vinha nada. Não tinha nem imagem. E eu estou falando de um tempo que não faz muito tempo. Estou falando de 2016. E aí eu falei, poxa, preciso fazer alguma coisa. O que eu vou fazer? Né? Eu não sabia muito bem o que eu ia fazer na época, não. Mas me veio um nome, assim, sabe, quase que um sopro no ouvido, Preta Lab. Falei, cara, tem uma coisa que eu quero fazer, que eu não sei o que é, mas já tem um nome que se chama Preta Lab.
E o OLAB, que é a organização que hoje eu sou diretora, eu trabalhava no OLAB na época, eu não era diretora, e a Gabi Agostini, que é minha parceira com quem hoje eu divido a cogestão do OLAB, ela falou, cara, isso é muito interessante, Sil, vamos investir nisso? Falei, vamos. E aí a gente criou o Preta Lab em março de 2017 com 3 ações. A primeira que era mapear, saber quem são as mulheres que se veem como parte da tecnologia no Brasil hoje, as mulheres negras. Né? Criar um relatório, gerar dados. Muito nessa ideia de geração cidadã de dados. Eu nem conhecia esse conceito na época ainda, acho que porque ele nem existia, não com esse nome. E eu falei, boa, vamos fazer esse mapeamento. A gente chegou a 560 e tantas mulheres naquele primeiro ano. E foi muito curioso, porque tinham mulheres de 17 a 67 anos. Né? E aí também trazendo uma noção um pouco dessa diversidade geracional também, né? Porque às vezes a gente acha que tecnologia é uma coisa só para essa geração que já nasceu nativo digital. E aí a segunda ação do Preta Lab era entrevistar mulheres que já tinham um trabalho relevante na área para poder contar suas histórias. Por quê? Porque eu acho que tem uma outra coisa que eu aprendi também com o Mano Brown, dos Racionais. E a gente tem que disputar o coração. Não é só disputar a mente. Né? Por isso porque o Mano Brown foi criticado porque ele estava cantando músicas românticas há uns anos atrás. Mas, pô, você é tão rapper, mal encarado. Ele falou, cara, se você não toca o coração das pessoas, você não vai vencer, entendeu? A música romântica toca o coração das periferias. O pagode toca o coração das periferias. Então, eu quero cantar música romântica. E eu achei isso interessante porque quando a gente faz esses vídeos do Preta Lab, essas entrevistas com mulheres negras, foram eu e mais 9, que já tinham um trabalho, já eram reconhecidas na área, cara, isso gerou um boom. Eu recebi feedbacks incríveis, assim. Um dia eu estava chegando em Recife, uma menina falou, Sil, me mandou um Instagram, falou, estou muito feliz que eu vou ver sua palestra aqui em Recife, eu queria te dizer que o Preta Lab mudou minha vida. Falei, sério? Por quê? Porque a gente nunca tem noção também do impacto, né, que a gente está causando, assim. Não é que eu já sabia que tudo isso ia acontecer. Falei, por que o Preta Lab mudou sua vida? Ela falou, porque eu sempre quis fazer tecnologia. Mas aí eu cresci e acabei indo fazer direito. E aí, quando eu vi o Preta Lab, eu descobri que eu podia trabalhar com tecnologia usando a minha faculdade de Direito, e aí eu fui fazer uma pós em Direito Digital. Bom, eu ganhei meu dia naquele dia, assim. Eu falei, cara, se isso daqui já tocou o coração de uma pessoa, eu acho que já cumpri, né, um papel aqui. E uma terceira frente do Preta Lab foi de criar conteúdos sobre mulheres negras na internet, sobre mulheres negras em tecnologia na internet. Que é isso, né? A internet, fala isso hoje, talvez faça muito mais sentido, mas naquela época ainda não estava tão dado assim, que a internet é um território em disputa. Né? A gente também está disputando a narrativa, a gente também está disputando os conteúdos. Claro, uma disputa que às vezes é muito desleal, né? Porque parece que a gente é muito menor, e de fato somos, do que as Big Techs. Mas isso não é para a gente se desencantar, não. Porque eu acho que as Big Techs são só uma perspectiva de pensar a tecnologia. Então, a gente começa o Preta Lab com 3 frentes naquele primeiro ano. Isso vira um boom. Aquelas pessoas que falaram para mim assim, Sil, isso daí não vai durar nem um ano, elas morderam a língua. Porque o projeto está aí, hoje, 2025, cada vez mais bombando e criando outras formas de ser e estar no mundo. E aí começou aquela coisa, né? Sil, mas o que é a Preta Lab? Num tweet, o que é a Preta Lab? Eu demorei uns 3 anos para conseguir fazer isso. Até entender que o Preta Lab é um projeto causa. A gente tem uma vertente muito forte de educação. Hoje a gente se organiza assim, né? A gente é uma rede de mais de 1.600 mulheres no Brasil inteiro. A gente tem um pilar de educação, que é um pilar formativo, onde a gente oferece ciclos formativos, principalmente em desenvolvimento, em programação, gratuitos para mulheres negras, onde as professoras também são mulheres negras. Isso foi interessante porque é um aprendizado de entender como que as pessoas aprendem mais quando elas estão em pares. Né? Quando elas se identificam com quem está dando aula também, isso faz muita diferença. E vocês devem saber disso bem melhor que eu. E a outra frente segue sendo construir conteúdo, narrativa, incidência política sobre a presença dessas pessoas, dessas mulheres nesse campo. Então, o que é o Preta Lab? O Preta Lab é um projeto causa. A gente tem ciclo formativo, agora a gente tem um projeto novo que é um sonho também, que eu botei no mundo ano passado, que é um projeto que se chama Aprofunda Preta Lab, que é quase que um programa de fellowship para 10 mulheres negras, onde a gente faz uma aceleração delas, né, de carreira delas. E tem uma outra frente, que é essa de fazer uma conexão com o mercado de trabalho.
Mas, espera aí, você está trabalhando para o mercado de trabalho? Não, a gente trabalha para as mulheres negras. Só que a gente sabe que empregabilidade é um desafio nesse país. E quando você olha para a base da pirâmide, hoje, né, do desemprego, de quem está mais vulnerável ao desemprego, quem está mais vulnerável à violência, essas pessoas têm gênero, têm cor e têm classe social. Então, é para elas que a gente trabalha. Aqui alguns números nesses últimos anos, mais de 1.600, falando um pouco de impacto, né, mais de 1.600 cadastradas na nossa plataforma. A gente tem uma plataforma, um site, pretalab.com. Mais de 600 mulheres já foram treinadas por nós nos nossos ciclos. Mais de 200 empregadas no mercado, através das nossas pontes. E mais de 3.000 mulheres beneficiárias de ações diretas, né, do Pretalab. E mais de 80 mil pessoas beneficiadas indiretamente. Bom, eu estava contando para vocês que eu nasci no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro. E, olha, quando eu era criança, eu já quis ser muitas coisas. Já quis ser dentista, passista, enfim. Mas no fundo, a única coisa que eu queria, quando eu era criança, era ter um emprego formal, carteira assinada, pegar engarrafamento para ir para casa, chegar em casa, ver o Jornal Nacional, assistir a novela das 9. Só que a vida, ela foi me levando, assim, eu não posso dizer para vocês assim, eu tinha um plano de que eu ia ser diretora de uma organização, de que eu ia fazer um projeto que ia impactar a vida de mulheres negras e de outras pessoas, não é só das mulheres negras. Claro que eu não pensava nisso. Eu acho que, inclusive, quem sonhou isso para mim foi a minha ancestralidade, assim, porque eu mesma nem achava que essas coisas eram possíveis, né? Então, eu olho para esses números hoje, quando eu encontro essa menina que fala, nossa, eu mudei o meu percurso aqui da minha carreira, porque eu vi que eu podia estar nesse espaço, isso é algo que me faz acreditar que, assim, cara, o impossível só é impossível até ser feito, né? Eu acho que essa frase, inclusive, é do Mandela. Bom, o OLAB, ele vem dessa ideia de que a gente não tem que ser só consumidor de tecnologia, né? Que é muito importante que a gente seja experimentador de tecnologia. A gente criou um curso, há muitos anos atrás, que se chamava Costura High-Tech, que era um projeto que somava ali conhecimentos de corte, costura, crochê, bordado, com impressão 3D, eletrônica, para construir essas tecnologias vestíveis. Sei lá, uma blusa que pisca um LED, algo assim. Isso parece bobo, né? Piscar uma luz. Isso não é bobo, né? Porque isso está falando de uma forma de pensamento. E que eu acho que esse é um caminho muito interessante quando a gente pensa nesses potenciais criadores, né? Nesses potenciais transformadores e questionadores, quando a gente está pensando em futuro, né? E quando a gente está pensando em tecer os futuros, né? Então, não olhar só para essas pessoas, né? Para esses estudantes, ou para nós mesmos, como consumidores de tecnologia, mas como experimentador. E aí, essa camada do lúdico, eu acho que ela é fundamental. Aí, queria compartilhar, fazer um jabá aqui, um jabazinho de um livro que eu organizei, que se chama Pode um Robô Ser Racista? O Museu do Amanhã me convidou para ser editora do primeiro livro de uma coleção que eles fizeram, que se chama Pensando Amanhãs. E a ideia do livro, a proposta desses livros é pegar pessoas especialistas em determinados assuntos para elas escreverem para quem não é especialista no assunto. E eu acho essa metodologia genial, porque esse livro, o QR Code está aí, ele já está disponível em PDF, mas eu acho genial porque é uma forma de falar coisas sem complexificar. Porque eu acho que quanto mais simples a gente fala as coisas, mais êxito a gente tem para ser compreendido, né? E quando a gente está falando de tecnologia, muitas vezes esse é um tema que, quando as pessoas começam a falar, você fala, isso não é para mim. Isso não é comigo. Não, onde é que aperta aqui? Onde é que eu assino aqui? Não me explica não, porque eu não vou entender. Então, a proposta dessa leitura aqui, e esse livro, se eu não me engano, são 4 artigos, que é bem simples. Eu tenho muitos amigos educadores também que falam que usam ele em sala de aula, né? E que eu acho que é interessante porque traz para a vida. Não é uma coisa que está distante no Vale do Silício, né? Não, é Brasil, é Rio de Janeiro, é vida real. Então, pode um robô ser racista? E outras perguntas sobre o futuro da tecnologia, fazendo o meu jabazinho. Pegaram aí o QR Code? Vou seguir. Aí a gente entra em 2020, 1, 2, 3, 5. Nesse momento, inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Outro dia eu vi um meme que eu achei muito engraçado, que era o ChatGPT saiu do ar, não sei mais trabalhar. Tipo assim, porque tudo é isso agora, né? E eu uso bastante ChatGPT. Eu acho incrível o ChatGPT, mas eu acho que a gente também precisa desmistificar
bastante essa ideia de tecnologia, dessa inteligência artificial, só como automatização da vida. Né? A gente estava até conversando ali um pouco antes, o quanto que é importante, a gente precisa voltar a pisar na grama. Né? Precisa voltar a sentir corpo também, porque não pode ficar tudo aqui. Mas, sem dúvida, a inteligência artificial, ela é algo que pode ser muito emancipador da sociedade, mas também é algo que pode nos trazer mais para trás ainda. Por isso que eu comecei falando daqueles 2 exemplos, né? O reconhecimento facial, que tem predileção por pessoas negras, e essa inteligência artificial que está preservando línguas indígenas. Mas eu acho que, para além disso, quando a gente olha para a inteligência artificial generativa hoje, eu sempre gosto de pensar assim, se você pudesse escolher o que você gostaria que fosse a inteligência artificial para você, né? Ou assim, algum tipo de inteligência artificial, porque existem várias. Eu tenho algumas amigas que são mães, que elas falam, eu queria que a inteligência artificial me ajudasse a cuidar aqui, sabe? A me organizar na casa, lavasse minha louça para eu ter mais tempo com meu filho, por exemplo. É uma boa ideia, né? Eu acho que a gente precisa pensar quais são as outras possibilidades de inteligência artificial para além dessa ideia de automatização e de produtividade, porque tudo isso também, essa ideia de o ChatGPT vai escrever muito melhor que a gente. Não necessariamente. Mas eu gosto do ChatGPT porque eu tenho, e aí algumas pessoas podem ser contrárias ao que eu vou dizer, mas isso é utopia o que eu vou dizer agora. E se o ChatGPT não nos deixasse mais burros, mas nos deixasse mais inteligentes? Será que isso é possível? Porque do jeito que a gente olha hoje a coisa, parece que tudo está pasteurizado. Né? As respostas são sempre a mesma, tem sempre uma coisa, eu tenho uma amiga que tem falado muito disso no Instagram, que o ChatGPT sempre te entrega alguma coisa escutativa, escuta afetiva, escutativa. Ele sempre traz esse conceito, né, da escutativa. E, tipo, a escutativa ela é super importante, né, mas é repetitivo. Né? Então, o que eu quero dizer, o ChatGPT ele trabalha com base de dados de coisas que já existem no mundo. Né? Então, ele não vai te dar nada muito fora da caixinha. Mas essa ideia de produtividade, eu acho que isso é uma cilada também, sabe? Porque a gente fica, a gente tem que ser mais produtivo, a gente tem que ser mais produtivo. Toda essa revolução tecnológica, e assim, eu sinto que eu trabalho muito mais, eu não sei vocês, mas eu me sinto trabalhando muito mais. A tecnologia podia servir para ajudar a gente a ter mais tempo de qualidade. Escala, né? Uma escala que não seja uma escala 6x1, uma escala, quem sabe, 4x3. É um sonho, né? Mas é importante sonhar. E aí eu tenho pensado muito nessa ideia de IA como inteligência ancestral, né? IA como inteligência afrocentrada. E aí eu gosto de pensar, e quando eu estou dando aula, eu falo muito isso com os meus estudantes, que a tecnologia, essa tecnologia que a gente conhece, ela não necessariamente nasceu com a internet. Né? Para mim, tecnologia também está num banho de erva que eu vou tomar. Por exemplo, até porque quem tem esse conhecimento sabe que você não pode misturar determinadas coisas. Então, você tem que ter um conhecimento, né? E aí, indo na raiz da palavra tecnologia, o que é tecnologia? Tecnologia é um conhecimento aplicado, né? É um conhecimento técnico aplicado sobre alguma coisa. Então, um banho de erva também é um tipo de tecnologia. A marcenaria é um tipo de tecnologia. O crochê é um tipo de tecnologia. O bordado é um tipo de tecnologia. E foi a partir desse entendimento que eu quis me aproximar desse mundo da tecnologia. Porque, como eu disse, sou jornalista, nunca entendi, nunca achei que pudesse entender alguma coisa de número, de código. E, obviamente, tecnologia não é só número, não é só código. Mas quando eu entendi que o crochê que a minha avó fazia também era um tipo de tecnologia, aí eu falei, eu acho que eu também posso entender um pouco melhor disso. Né? Então, eu gosto também de trazer esses saberes tradicionais para o centro dessa discussão. Não é que a tecnologia está aqui, a inteligência generativa, a inteligência artificial generativa, e as outras tecnologias sociais, elas estão totalmente distantes. Do jeito que a coisa se apresenta, sobretudo, né, por meio da nossa perspectiva hoje, que é sempre a perspectiva do que as Big Techs apresentam para a gente acha que a única forma de tecnologia é essa tecnologia do ChatGPT, entre outras. Né? Mas eu gosto de resgatar a IA como inteligência ancestral. Então, um pouco mais de inteligência ancestral, um pouco menos de inteligência artificial. Eu acho que também é uma dose boa para a gente, vendo o meu tempo. Bom, e aí aqui mais provocação para vocês, que são, né, os educadores aqui. Será que os espaços de aprendizagem que a gente tem hoje, eles estão abertos para outras formas de inteligência? Pergunta para pensar. Será que a gente acolhe o pensamento divergente?
como inovação? Estava falando mais cedo também aqui que a gente tem muitas formas de aprender as coisas, né? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana que a internet traz para a gente. Só que quando a gente olha para a escola tradicional, assim, a gente vê que a gente ainda está muito enraizado com um pensamento ou com uma forma de aprender muito do século XX, ou do século XIX até. Né? O que é uma educação do século XXI? É uma pergunta, eu não tenho todas essas respostas, mas sem dúvida é uma educação que tem a tecnologia ali, não necessariamente como centro, porque eu acho que o centro tem que ser as pessoas, mas algo que tem muita relevância. Né? Então fica aí essa pergunta para vocês. E aí, dentro dessa ideia de pensamento divergente, de inovação, de tecnologia, em 2018, mais uma vez, eu tive uma ideia, né, que eu queria trazer essa discussão de código, de tecnologia, aliada à arte. Porque eu realmente acho que é a arte que vai dar, a arte e as suas múltiplas linguagens, que pode nos ajudar a fazer perguntas e construir respostas sobre esse futuro que a gente está tecendo. Então, em 2018, e lancei em 2019, eu criei esse projeto chamado Códigos Negros, né, que é essa ideia de trabalhar arte e tecnologia. É um projeto que acontece em todo novembro, ele tem um tom muito celebrativo, né, essa ideia de pensar o mês de novembro, que é o mês da consciência negra no Brasil, mas como que a gente cria códigos para linguagens antirracistas no nosso cotidiano? Né? E essa iniciativa, todo ano ela tem um formato diferente, ela é exposição, ela é debate, ela é seminário, ela é workshop, ela é ciclo formativo, mas sempre com essa ideia de experimentar. Não necessariamente de ter certeza sobre as coisas, a ideia é fazer uma experimentação mesmo. Porque eu acho que educação, né, ela está muito ligada com essa invenção de futuro também. A gente precisa voltar a gente precisa poder inventar as coisas. E é por isso que eu recorro às artes nessa hora. Porque eu acho que a arte, ela te dá essa possibilidade, não é de você acertar algo, mas de você sentir, de você experimentar. E eu estou muito, muito, muito afim desse lúdico, sabe? Desse lúdico com a tecnologia. Até porque eu acho de verdade que a solução para os problemas que a gente tem, elas não virão do Vale do Silício. Né? A gente vai ter que dar conta de construir as nossas soluções. E aí, quando eu penso em futuro e educação, tem dois conceitinhos aqui que eu quis trazer para a gente dialogar um pouco mais. O primeiro deles é a imaginação. Quando eu falo que eu sou uma ativista dos sonhos, é porque eu acho que, em geral, né, a desigualdade, aí, todos os tipos de desigualdade, elas nos pegam, né, elas nos ceifam na nossa imaginação. Porque a nossa capacidade de sonhar, às vezes, ela está corrompida. A gente não consegue nem imaginar, quando eu faço essa pergunta, como que seria uma inteligência artificial boa para você? A gente tem dificuldade de construir esse pensamento. Né? E aí eu trouxe aqui essa ideia de que imaginação ela não é um luxo ou uma fuga da realidade. Né? Ela é uma infraestrutura de transformação. Quando eu digo que eu nunca sonhei que eu fosse fazer o que eu faço, eu nem imaginei, né, que eu pudesse fazer o que eu faço. Mas alguém imaginou. Mas essa ideia me transformou a minha família, transformou, enfim, a minha vida. Né? Então, é pela imaginação que a gente cria alternativa, e por isso que é tão importante poder imaginar. Né? É pela imaginação que a gente desobedece narrativa única e que a gente projeta mundo que priorizam aí, né, no melhor dos casos, o bem viver, e não só o lucro e não só o desempenho. Porque quando a gente olha para o que as Big Techs nos oferecem hoje, é só produtividade, dinheiro, capitalismo, ou uma vontade de ficar deprimido o tempo todo. Porque você pensa, cara, essa inteligência aí vai roubar nossos empregos, o que vai ser? Né, quando a gente pensa em termos de futuro. E aí eu gostei muito dessa frase, que é a escola que forma imaginários. Né? A escola é esse lugar de encantamento. E que a gente... Bom, eu, na minha fase escolar, eu não sei se eu tinha essa consciência, talvez não. Mas eu acho que eu vivi muito isso, porque eu fui muito apaixonada pelos meus professores, por essa ideia de estudar. Eu nunca fui a melhor aluna da sala e nem uma aluna considerada brilhante. Mas eu sempre tive a curiosidade, né? E eu sempre me inspirei nos meus professores. Então, quando eu digo que a escola ela forma imaginários, eu quero dizer que a escola é esse lugar de plantar semente também, né? E quando a gente não tem diversidade no que a gente ensina, quando a gente não fala de justiça, de gênero, de ancestralidade, o que está sendo reforçado o tempo todo é essa lógica desse mundo que a gente já conhece, que é hierárquico, que é desigual, que é eurocentrado.
né? Por isso que é tão importante quando a gente fala diversidade e educação. E aí o outro conceito aqui é coragem. Né? Fazer educação, eu acho que ser um educador já é um ato de coragem num país como o nosso, né? Porque a gente sabe o quanto que isso é difícil, né? Mas fazer da educação um espaço de invenção radical do futuro é um gesto de coragem, né? É se permitir fazer outras perguntas. E que eu acho que é o que a gente precisa fazer mesmo. Não necessariamente a gente vai ter respostas para as perguntas, mas a gente precisa ter outras perguntas. Por isso que eu falo que as nossas soluções elas não virão do hemisfério norte, né? É perguntar se a sala de aula fosse também um ateliê de criação, né? E se as tecnologias fossem mediadas também por princípios éticos, afetivos e ancestrais. Isso parece tudo muito distante, tudo isso que eu estou dizendo, né? E aí, eu já estou finalizando aqui. Mas, para isso, né, sempre me perguntam, tá, Sil, você falou aí um mundo tão bonitinho, cor-de-rosa e tal, mas o que a gente faz para esse mundo de fato acontecer? Né? Obviamente, eu acho que não existe uma resposta, uma bala de prata que vai dizer, ó, a gente tem que fazer isso aqui. Mas eu acho que existem respostas. Eu estou tentando construir essas respostas. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa fazer é construir novas linguagens. Eu estou usando esse conceito linguagem de uma forma bem ampla. Sabe, linguagem para falar desses assuntos complexos com quem não tem esse conhecimento, com quem não é especialista em determinados assuntos. Então, linguagem para mim tem a ver com forma de falar as coisas, forma de apresentar as coisas, forma de experimentar as coisas. Isso tem a ver com o quê? Com metodologia. Então, acho que tem uma coisa aí que é como que a gente consegue ser um pouco mais criativo nesse lugar, né, das linguagens. Eu sempre fico tentando inventar coisas assim para falar com a minha mãe, por exemplo, né? No OLAB a gente tem uma formação que se chama Transborda 60. É um projeto para pessoas acima dos 60 anos sobre letramento digital. É um projeto totalmente gratuito. A gente lançou um relatório no ano passado sobre essa ideia do envelhecimento e as tecnologias. E isso parece assim, uma coisa assim, muito distante, né? Porque a minha avó, por exemplo, ela falava, cara, tira esse negócio de celular aqui de perto de mim, que eu não entendo. Ela tinha medo dessa coisa de tecnologia, né? Mas depois ela foi gostando de mandar áudio. Aí começou, né? Grupo da família, todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem, né? Como é que é isso. Mas essa ideia de nova linguagem, para pensar, por exemplo, o letramento digital, sabendo que no Brasil, né, a maior, eu não lembro agora a porcentagem, mas um grande número da desinformação, ele é propagado por pessoas acima dos 60 anos. Mas não são só as pessoas acima de 60 anos que compartilham desinformação. A gente também compartilha, porque a gente não foi educado a checar se aquilo ali é de fato verdade. Até porque discutir o que é verdade hoje também, aí é uma outra seara que, se eu abrir essa porta aqui, a gente não vai terminar essa conversa. Mas essa ideia da linguagem tem a ver com trazer coisas que as pessoas já significaram para elas, entendeu? Já tem um significado aquilo. E, a partir daquilo, fazer outras leituras. Então, para mim, linguagem é fundamental. Aí é a hora que eu me conecto de novo com a comunicação, né? Porque realmente sou uma mulher da comunicação. Porque a transformação digital e justiça social está completamente ligado. Gente, eu falo isso para vocês. Quando eu pensei o Preta Lab, 2016, que as pessoas falaram, nossa, você está meio doida, parecia que não tinha a ver justiça social, questão racial, gênero, com tecnologia. Se tem uma coisa que a gente percebe hoje, é o aumento da violência online, violência de gênero online, né? Todas essas coisas que a gente já percebe de desigualdade no offline, quando elas vão para o digital, elas ganham uma amplitude muito maior, né? Então, assim, esse mundo do digital, eu sempre acho que não é um mundo novo. É o mesmo mundo com uma roupa velha, ou, na verdade, com uma roupa nova, né? Mas só que com uma capacidade de impacto assim, bem pesada. Então, eu não gosto dessa separação. Eu acho que a gente tem que andar, essa ideia de transformação digital, ela tem que andar muito com a ideia de justiça social. E aí, por último, esse aqui é o meu conceito xodó atual. Eu quero muito trabalhar quando eu passar no doutorado no ano que vem, que é essa ideia do reencantamento, né? Eu estava falando o quanto que é importante ter utopia. A gente precisa se reencantar com o mundo. Como que a gente faz para reencantar a escola? Como que a gente faz para os docentes se reencantarem? Como que a gente faz para os estudantes se reencantarem? Como que a gente se reencanta com o Brasil? Né? Como que a gente se reencanta com as tecnologias, com as políticas? Essa é uma pergunta que eu também quero construir resposta. Eu sei que é difícil pensar, como eu me reencanto com o Brasil. Mas, assim, a gente precisa seguir tentando.
Porque quando eu falo que eu sou uma ativista dos sonhos, eu estou dizendo que, na verdade, esperança, para mim, otimismo, isso não tem a ver com o estado de espírito. Isso é ferramenta de sobrevivência. Se eu não ter esperança, se eu não tiver esperança, se eu não tiver vontade de me reencantar, de acreditar que as coisas possam ser diferentes, eu não vou querer levantar. E assim, depressão é um mal do século também, né? Todo mundo sabe disso. Então, assim, a gente precisa se reencantar com o mundo, né? Essa eu acho que é a mensagem que eu mais queria deixar aqui, né? Que é essa ideia da importância de se reencantar. Se reencantar com a escola, se reencantar com os estudantes, se reencantar, enfim, com o que a gente pode fazer. E acho que principalmente se reencantar com nós mesmos, né? Porque eu acho que isso é importante e isso é o que muda. Eu estou finalizando aqui e eu queria finalizar com essa ideia de que o futuro ele não está dado. Estou falando aqui o tempo todo essa ideia de que a gente está em disputa pela tecnologia, a gente está em disputa por diversidade, por futuro. Né? E esse futuro que a gente fala tanto, que às vezes parece que é algo, sei lá, 2040, esse futuro é amanhã, é daqui a pouco quando a gente sair por aquela porta. Né? E todo mundo tem um papel importante nisso. Né? Cada ponto dessa trama, dessa rede, aí por isso eu volto com a rede, cada ponto dessa rede importa. Porque se eu cortar um pontinho ali, a rede abre. Né? Então, assim, qual o ponto mais importante? Esse que está aqui na frente ou aquele que está ali atrás? Eles têm a mesma importância. Então, eu penso também que nós, educadores, porque também sou uma educadora, na verdade, a gente é curador de futuro. Né? Curador de informação. O que a gente leva? Né? O que a gente está trazendo? Como que a gente está escolhendo as coisas? Né? E não tem como escolher sem intencionalidade. Quanto que a intenção ela é importante nesse processo. Né? Qual a intenção que a gente coloca nesses fios? Né? E como que a gente vai tecer esses próximos mundos que a gente quer? Então, assim, para finalizar de verdade, qual o fio que você vai tecer a partir de hoje? Diante de tudo que vocês ouviram hoje, que eu imagino que vocês devem ter absorvido muita informação, né? O que vocês escolheram para tecer a partir de hoje? E com essa pergunta eu finalizo aqui. Eu queria muito, muito agradecer por vocês tecerem essa rede comigo, por vocês estarem aqui, me ouvirem por quase 1 hora, depois de um dia inteiro. Né? Eu sei, como eu disse, a atenção é uma das coisas mais caras do mundo. E é isso, gente. O futuro é coletivo. Esse é meu e-mail. A gente pode seguir essa conversa aqui. A gente pode seguir essa conversa por e-mail. Enfim, contem comigo. Obrigada.